Olá, pessoas bonitas. E aí? Tudo beleza? Prontos para nós retomarmos as nossas aulas? Pois é. Hoje a gente vai continuar aí falando sobre pré-modernismo, né? Como a gente está falando lá na aula presencial, tá? Trazendo aí, né, alguns autores e como a gente viu agora, Lima Barreto, né, logo no início da semana, e é sobre esse autor que a gente vai continuar falando, tá certo? Então não esquece que as aulas estão aí no modo híbrido. Eita, professor, modo híbrido? Isso, modo híbrido. Ou seja, você vai ter que ter aula aqui comigo, ei, oi, né, online, e vai ter aula lá presencial. A não ser aquele pessoal, né, com comorbidade e que aí não pode estar lá presencialmente, então vai estar aqui comigo, né, na videoaula e lá no Classroom também, beleza? Mas vamos lá, vamos falar hoje, continuar na verdade falando sobre Lima Barreto. Bora lá? Ok, pessoas, olha nós aqui, então vamos continuar a falar sobre o pré-modernismo e como eu já sinalizei, vamos falar aí sobre Lima Barreto, ou seja, Alfonso Henriques de Lima Barreto. Ok, vamos ver aí quem é esse cara, quem é esse autor, não é? Então, não podemos esquecer que nós estamos falando aí de pré-modernismo. Pois é, né? Então, falando em pré-modernismo, nós estamos falando daqueles autores que buscaram aí antes, né, lá do modernismo propriamente dito no Brasil, né, início aí do século XX, né, falar sobre o Brasil e suas verdades, mas mostrando aquela que seria a verdadeira verdade, aquela verdade do dia a dia, né, não aquela verdade tida como oficial. Não é isso? Então, como nós vimos aí a partir de outros autores, né, nós tivemos o prazer de começar com Euclides da Cunha, né, e entrando aí por Monteiro Lobato, introduzindo a nossa aula lá no início com versos íntimos, né, com o poema aí de Augusto dos Anjos. Né? Então, vamos lá, vamos continuar que a gente tem o que fazer por aí, né? Então, sempre aquela abertura, nós não podemos esquecer que nós estamos aí a partir de um olhar, não é, em um momento histórico, sincronicamente do país, um país multifacetado, com zonas prósperas e zonas marcadas pela pobreza extrema, não é, como a gente pôde observar, e nós propomos aí essa ideia de trazer da obra literária aquela relação com o dia a dia, podendo o leitor fazer relações e trazendo assim, através de um efeito catártico, a mudança para a sociedade. Bom, enfim, sem falarmos muito sobre isso, porque nós já falamos, né, e trazemos aí todo aquele panorama histórico daquele momento e foco aqui, né, no nosso Lima Barreto. Né? Lima Barreto, para a gente falar agora sobre esse pré-modernismo do Lima Barreto. E eu vou trazer para vocês, a partir de agora, um vídeo que está lá no domínio público, né? E nesse site que você pode consultar o tempo todo, é gratuito, tá? Na categoria lá de literatura, mestres da literatura. Depois a gente volta aí para falar sobre esse grande autor. Beleza? Vê esse vídeo todinho, tá bom? Esta é a história de um menino mulato, neto de escravos. A história de um jovem inteligente e pobre que viu o pai enlouquecer e, para cuidar da família, teve que abandonar os seus estudos. A vida de um homem que escrevia denunciando os absurdos de uma sociedade injusta. Autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, incompreendido, considerado louco e que morreu aos 41 anos. Esta é a história de Lima Barreto, um dos grandes mestres da literatura brasileira. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, numa sexta-feira, na Rua Ipiranga, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro. Que ao amor
dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Filho de João Henriques de Lima Barreto, tipógrafo da Imprensa Nacional, e de Amália Augusta Barreto, professora primária de um colégio que também funcionava na Rua Ipiranga. Céu, ó lua branca, essa amargura. O escritor foi batizado em 13 de outubro de 1881 na Igreja de Nossa Senhora da Glória e teve como padrinho Afonso Celso, o Visconde de Ouro Preto, uma ilustre figura da época. Ó, vem por Deus iluminar meu coração. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele participa com o pai da missa campal pela celebração da abolição da escravatura. Ele guardou uma memória familiar dramática do golpe do 15 de novembro de 1889, da ditadura militar que se segue especialmente no duríssimo governo de Floriano Peixoto, de quem Quando meu pai foi para a Ilha do Governador exercer um pequeno emprego nas colônias de alienados, recentemente fundadas pelo governo republicano, isto em 1890, a ilha vivia, por assim dizer, isolada do Rio de Janeiro, quase sem comunicações diárias com o centro urbano, abandonada pelos seus Então aquele mulato, um mulato escuro, dos cabelos arrepiados, ele entra numa escola de engenharia, ele entra na Politécnica, como se chamava naquele momento. Lima, estudante, já está se movimentando, já está interessado no jornalismo, já está namorando essa ideia de atuar escrevendo de uma forma a ser mais facilmente divulgada. Começamos a observar um Lima Barreto já registrando os fatos da cidade do Rio, do centro do Rio especificamente, onde fica evidente a presença da Rua do Ouvidor e de algumas outras ruas importantes no período em que o escritor viveu. A gente tem cuidado, a gente não gosta de dizer, né, que existe racismo no Brasil, embora a gente saiba que existe e continue existindo. A principal barreira que o Lima encontra nesse momento é o racismo, é o conservadorismo dentro da própria universidade. Começa uma fase tenebrosa na vida do escritor. Na madrugada de 15 de agosto de 1902, o pai do escritor irá enlouquecer, tendo que abandonar os estudos da Politécnica .
e no ano seguinte, exatamente 1903, irá prestar concurso para amanuense da Secretaria de Guerra, cargo que ocupará até a aposentadoria em 1917. Talvez, para nós hoje, leitores, isso tenha sido um benefício, porque não tivemos o engenheiro Lima Barreto, mas temos o escritor Lima Barreto. Dorinha, meu amor, porque me faz... Lima então começa a publicar. O primeiro trabalho, que só recentemente foi reconstituído, é uma série de reportagens que ele escreve para o jornal carioca Correio da Manhã. E é uma série de reportagens sobre os primeiros movimentos de demolição do Morro do Castelo, um grande morro no centro do Rio de Janeiro, e que se decide que, enfim, a cidade, né? A cidade não deve ter esse ar tão tropical. A relação de Lima Barreto com a cidade do Rio de Janeiro é uma relação visceral, né? O Lima, ele dizia isso, ele vivia a cidade, assim como a cidade vivia dentro dele. E nesse sentido, a cidade é para ele uma espécie de laboratório para pensar o Brasil. E a cidade é também o objeto de uma reflexão profunda sobre a sociedade brasileira do seu tempo, sobre a sociedade republicana. É assim que ele vai cunhar a expressão botafogano para identificar aqueles que, mesmo nascendo e vivendo no Rio de Janeiro e vivendo em Botafogo, viviam com a cabeça em Paris. E ele então faz, nesse momento, os seus primeiros romances, que ele escreve ao mesmo tempo, que é o Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, e o Recordações do escrivão Isaías Caminha. E aí está o grande problema. O Recordações do escrivão Isaías Caminha é a história de um jovem aspirante a jornalista e que trabalha no jornal, e o Lima então cria uma série de personagens que todo mundo facilmente reconhece. O diretor do jornal, que é o Loberan, na verdade é Edmundo Bittencourt. Na vida real, naquele momento, o diretor do jornal Correio da Manhã. Mas enfim, quando o livro, o romance, vai a público, Edmundo Bittencourt fica absolutamente enfurecido com a crítica que sofre no romance e decreta que o jornal, que era muito forte naquele momento, nunca mencione o nome de Lima Barreto. E isso vai fazer com que a imprensa um pouco se feche contra esse jovem escritor que, se tivesse tido uma recepção favorável, já faria sucesso imediatamente. Mas Lima continua escrevendo, e em seguida vai escrever o seu grande romance, que é O Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Um masquite dueto, cantado por Isaura Lopes e Eduardo das Neves, para Casa Edson, Rio de Janeiro. O Lima Barreto é um dos autores que vive o Brasil como drama, como vários da sua geração viveram. Mas nele isso se dá de forma aguda e ele quase que cria o grande personagem da literatura brasileira da abertura do século XX. O Policarpo Quaresma, ele expressa a crítica à República naquilo que para o Lima decepcionava quem havia acreditado no projeto civilizatório da República, né? E ele tem no Policarpo esse personagem síntese, né? Que enlouquece de amor pelo país, né? Essa é uma imagem que fica muito forte. Mas é por loucos ideais que a vida não parou. Quem muda o mundo é o sonhador.
A obra Triste Fim, de Policarpo Quaresma, a gente pode dividir em 3 partes. Aliás, a obra está dividida em 3 partes. Na primeira, o Policarpo se dedica a um projeto cultural. Ele faz lá uma petição propondo que se adote no Brasil a língua tupi-guarani, que ele considera a verdadeira expressão nacional. Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. Cupiçaba Nengaupaba. Cupiçaba Nengaupaba. E por conta disso ele é absolutamente ridicularizado, etc. Ele fica muito decepcionado. O tupi-guarani é a língua brasileira. A gente não sabe, mas até o século XVIII falava-se aqui, não se falava português no Brasil, falava-se Nhangatu, que é a língua geral, que é a língua tupi-guarani. O Marquês de Pombal começou a proibir que se fizesse, se ensinasse nas escolas o Nhangatu, porque todo mundo falava Nhangatu. As peças, o José de Anchieta, as peças do Anchieta, os autos de Anchieta eram feitos em Nhangatu, quer dizer, que esse tupi-guarani misturado com palavras portuguesas, né? Então, o Policarpo não era tão maluco assim, não. Quer dizer, durante 3 séculos, pelo menos, foi a língua oficial do Brasil. Na segunda parte, há um projeto agrícola. Se plantando, tudo dá. E se muda para o campo, onde ele vai se dedicar a provar que a terra brasileira tudo dá, e que é uma questão de método, é uma questão de dedicação. Só com o povo bem alimentado se constrói uma nação. E acaba sendo devorado pelas formigas e por outras pragas. E ele também fica muito decepcionado, cai em profunda depressão. Ou o Brasil acaba com essa uva, ou essa uva acaba com o Brasil! E a última parte, há um projeto político. Dessa terceira parte do livro, uma das coisas mais interessantes é o documento que ele escreve e que ele vai apresentar, que ele leva ao Floriano Peixoto. Fizeram o que eu recomendo. O Brasil vai ser a melhor nação do mundo. E que é uma sugestão assim muito detalhada e na qual ele se empenhou demais de o que fazer para o Brasil dar certo, né? E é uma pergunta que a gente até hoje se faz. O que fazer para o Brasil dar certo? Marinha e conservadores exigem a queda do presidente Floriano Peixoto. Tenho de agir. Presidente, vírgula, peço energia. Sigo já. Exclamação. Policarpo Quaresma. O Policarpo está ali para defender esta ordem. Atacar o inimigo que se aproxima. Sargento, distância aproximada. Floriano Peixoto ganha a guerra, mas ele começa a ver as atrocidades que são cometidas contra várias pessoas e começa a querer denunciar essas atrocidades. Estamos vivendo tempos de carnificina. E acaba sendo preso e morto pela própria ordem que ele ajudou a defender. Viva o povo brasileiro! Águia Pinduranimá! Fogo! Ele acaba sendo vítima dos seus próprios sonhos. Como os seus sonhos eram imensamente generosos, a mensagem que o livro transmite é de como essa República Brasileira traiu as suas promessas, como ela abortou os desejos e aspirações que ela trouxe consigo e acabou construindo uma realidade que é o inverso daquilo que ela propunha. E como essa sociedade profundamente injusta e desigual ainda prevalece. Ele talvez tenha sido o primeiro homem a fazer ecoar de forma profunda esse sentimento de enorme injustiça. Mas esse pobre da cidade ainda não acontecia na literatura brasileira. É com Lima Barreto que este personagem vai entrar no espaço elegante, nobre da literatura. Chama muita atenção, quando a gente lê a obra do Lima Barreto, a atualidade dessa obra. Não só em termos de linguagem, ele escrevia numa linguagem bastante acessível, bastante próxima, até da oralidade,
linguagem pela qual ele foi muito criticado pelos seus pares intelectuais da época. Então, não só por essa linguagem, mas também pelos temas de que ele trata e pelo modo como ele trata esses temas. A questão do preconceito, a questão da mulher, do preconceito contra a mulher, temas como ecologia, a desfiguração da paisagem urbana. Acho que a gente até pode ir além, porque muitos problemas de Brasil que ele pensa naquela época, que ele critica e que ele, enfim, desenvolve como reflexão, permanecem absolutamente atuais. No caso do Lima Barreto, a tendência é prioritariamente fazer uma literatura realista, embora ele cultive muito um outro gênero pouco trabalhado, que é a sátira, né? Para os Undangas, é uma coleção de escritos toda satírica. Então, o que é uma sátira, né? Uma sátira é uma maneira de você falar da realidade sem falar desta realidade. Exatamente no ano de 1911 é que encontraremos um Lima Barreto já voltado para a questão da bebida. Isso será um grande problema durante esse período que seria o período mais útil da vida do escritor, que é exatamente quando ele tem 30 anos de idade. Encontraremos Lima Barreto em vários momentos largado pelo meio da rua, totalmente bêbado, entregue à bebida. Disso ele guardará grandes mágoas, porque é o que ele pensa a vida inteira, né? Não devo beber, principalmente em excesso. Lima Barreto é sim esse autor que trabalha muito o centro da cidade, onde as coisas estão acontecendo, os cafés, a Rua Nobre, que é a Rua do Ouvidor. Energia, vigor, saúde integral. Elixir de Nogueira, o grande depurativo do sangue. Elixir de Nogueira. Ele é também um dos primeiros autores que fala da zona sul da cidade. Em crônicas que ele descreve o Leme, a Praia do Leme, o início da praia de Copacabana, que era o ponto final de um bonde que ele pegava na cidade. Então é esse homem da cidade, né, que vai andando e vai falando e vai descrevendo e descreve vestidos das mulheres, os chapéus. A gente diz, mas como? Todo mundo sempre diz que Lima Barreto era aquele homem que gostava de andar, como ele dizia, esbudegado, com a roupa suja, maltratada, mas que estava observando as modas, os vestidos, os chapéus, as lojas. Há quem diga mesmo que Lima Barreto foi um quase antropólogo, um etnólogo, né? Alguém capaz de fazer a etnografia, que é isso, a observação da vida e a narrativa dos usos, dos costumes. Esse homem que nunca saiu do Rio de Janeiro tinha, em relação à ideia de república, a ideia de paz, a ideia de pátria, uma concepção muito arrojada. Por exemplo, quando ele escreve durante a Primeira Grande Guerra, né, a Guerra de 14, ele já diz ao público os perigos que a ideia da defesa do nacionalismo, da ideia de pátria, pode acarretar se você joga um país contra o outro. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra,
só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que las tive... Se observarmos bem, não existe loucura propriamente. As internações que são feitas nesse período, a primeira internação se dá em 1914 e duas outras subsequentes que ele terá internado no hospício como um louco, são na verdade consequência do excesso de álcool. E a família, não instruída, sem conhecimento desse problema, acaba levando o escritor à exclusão social. O Lima é um dos poucos brasileiros que compreenderam as transformações políticas e sociais internacionais do seu tempo, né? O Lima foi solidário com essas transformações. Ele compreendeu o que era a Revolução Russa, o que significava a Revolução de 17 como corte com atraso, com o passado, né? E isso era muito singular dentro de uma literatura feita como sorriso da sociedade. A última internação de Lima Barreto se dá no Natal de 1919. E ele sabe que ali é um momento especialmente difícil na vida dele e que tudo daí em diante carregará essa marca. Da outra vez, fui para a casa forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de 2 E quando sai, Lima então está aposentado do serviço público, apesar de muito jovem, né? Com 38, em torno de 38 anos, bastante jovem se a gente pensar, né? Aposentado por causa dessas internações. Uma vida de sofrimento, uma vida terrível, lamentável, né? Mas que é muito exemplo do que sofre um artista autêntico num país periférico como o Brasil, né? Em que a intransigência, você não ceder aos modelos estrangeiros, você querer ter um modelo autenticamente nacional próprio, né? Pode fazer de você um ser execrado, né? Um ser que acaba na solidão e na loucura, né? Lima Barreto é um caso desses, né? E no final da vida, Monteiro Lobato, que dá essa legitimidade maior ao romancista Lima Barreto, que no início da carreira pagava para ver seus livros publicados. Ele consegue ter uma edição melhor dos seus livros, ele consegue até ser remunerado pela publicação de contos e tudo mais. Os últimos dias de vida de Lima Barreto foram dias realmente enclausurados, onde a casa foi o abrigo, sem esperança com o futuro, sabendo estar próximo o seu fim. É aqui, especificamente na Rua Major Mascarenhas, que o escritor irá morrer. Ele vai simbolicamente morrer no ano em que o Brasil, teoricamente, estaria entrando na modernidade do ponto de vista das artes, do ponto de vista da renovação dos critérios artísticos, dos parâmetros, não é? Ele morre exatamente em 22. Um indicador simbólico do cosmopolitismo de Lima Barreto é o fato de que o escritor morre com a Revue du Monde nas mãos, uma importante revista francesa. Era um homem que olhava para o mundo do seu tempo. Temos que ler Lima Barreto porque não somos um país livre.
Não somos um país integralmente livre. Temos que ler Lima Barreto porque somos um país socialmente injusto. Somos um país onde os pobres continuam pobres e as elites continuam no lugar delas. Não é para aprender português que se lê o Lima Barreto. Lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro. E aí, gostaram do vídeo? Pois é, né? Um vídeo muito legal, vai trazendo aí essas particularidades da vida de Lima Barreto, não é? Um autor mulato, negro, não é? Negro, de origem humilde, não é? E que pôde aí, né, através do estudo inicialmente, olha lá, gente, através do estudo inicialmente, não é? Traçar uma transição, na verdade, uma movimentação social, né? Podemos citá-lo como alguém que esteve aí presente nesse movimento social e que isso se daria através do estudo. Olha lá, você viu que ele era muito estudioso, não é isso? Muito estudioso mesmo. E é justamente aí nesse período inicial de sua vida que ele vai formar a sua base, essa base que vai ser essencial para o Lima Barreto, leitor, né, lógico, leitor não só de livros, não só de textos, não é, mas leitor da vida em sociedade, e que isso vai aí, transitar, né, e desaguar, na verdade, no Lima Barreto jornalista e no Lima Barreto escritor. Não é? Vítima de tantos preconceitos, um preconceito de classe que ele evidencia muito bem por retratar a vida no subúrbio, não é? Por trazer esse ser social marginalizado que era o suburbano, não é? E colocar esse ser social em evidência na literatura. Então veja que você tem aí alguém que era vítima de preconceito também por isso, mas fortemente vítima de preconceito por uma questão étnica. Aqui, como é muito falado, por uma questão racial, não é? Vale a pena salientar, vale a pena destacar. Você está vendo aí, né, acabou há pouco o julgamento do assassino do Floyd, né, nos Estados Unidos, e você vê que isso está em efervescência. A gente não pode esquecer, né, que o Brasil ele também é vítima desse racismo sistêmico, estrutural, a gente não pode esquecer isso, né? Nós focamos nisso na aula em que a gente falava aí sobre o Monteiro Lobato, né? Propus uma atividade, né? E alguns alunos interagiram. Vamos lá, tá lá para você interagir a partir dessa atividade também, né? Puxa lá que a gente tem muito a falar sobre isso, porque é um tema que, infelizmente, pessoas, infelizmente não se esgotou. Não se esgotou porque não tem quem fale? Não é isso. Não se esgotou porque é algo que está entranhado, está enraizado na nossa sociedade. Não é, na verdade, na humanidade ainda, infelizmente. Pois é, e você tem aí, né, o Lima Barreto, vítima de preconceito desde sempre. E outra coisa, não é? Você vê vítima de preconceito também quanto ao alcoolismo. Ele era alcoólatra, gente. Não é? E olha lá aquela medicina do início do século XX, finais, né, do século XIX, e que você vai ter aí uma medicina ainda engateando, não é? E que o camarada vai ser confundido aí com um louco, sendo ele um alcoólatra, não é? Infelizmente, isso aí rendeu as internações, as 3, e que acabaram, né, levando o nosso grande escritor a, por que não dizer, um processo depressivo, né, e acabar enclausurado por si mesmo e em si mesmo, talvez, né, e morrendo num ano emblemático para a nossa cultura, para as nossas artes, né, para a nossa literatura. Foi em 1922, ano da Semana de Arte Moderna de 1922. Mas vamos continuar aí. Né? É justamente esse nosso Lima Barreto, com a sua escrita muito vivida, né? Muito vivida e muito vívida, né? Que vai trazer esse estilo,
não é? De uma combinação que eu chamo aqui de explosiva de sua vida pessoal com aquela república racista que era a República Velha, não é isso? A gente viu aí sobre essa república algumas aulas anteriores, né? E a gente vê que realmente, né, aquela república que pregava liberdade, que pregava mudança, né, era um engodo, né? E ele sentiu na pele tudo isso, sendo, né, mesmo estando lá, né, participando daquela missa campal, né, do 13, né, e mesmo participando daquela missa campal, né, feita aí em homenagem, para comemorar, enfim, né, a abolição da escravidão no Brasil, né, mas, na verdade, isso, né, fez com que ele fosse vendo, na verdade, a hipocrisia daquela sociedade brasileira. Daquela, pois é, será que é só daquela? Daquela época? Bom, enfim, seus romances, na verdade, vão ser uma mistura, né, de ficção, de documentário e crítica, além de profundamente autobiográficos. Por quê? Porque nós vamos ter aí, né, de alguma forma, essa vida desse ser social, desse sujeito social Lima Barreto, né, transpassando todos os seus romances, transpassando, né, as suas obras. Então, o preconceito racial, as oligarquias, a burocracia, o militarismo, os políticos e até mesmo os intelectuais vão ser alvos, né, prediletos de Lima Barreto, alvos de suas críticas. Como você viu lá, né, o Lima Barreto ele esteve em uma escola de engenharia. Ele entrou por mérito próprio, e ele vai muitas vezes, não chamar a atenção que aqueles que estavam lá estudando com ele e que eram de origem de família abastada, ou seja, de família rica, né, de família, né, tradicional, não precisava nem fazer os exames, as provas, porque já estavam aprovados no final. Vejam lá. Então, para ele que saiu lá, né, das camadas mais baixas da sociedade, também, né, da etnia que era e que ainda é, não é, menosprezada, e vai aí levantando, né, o seu arcabouço, a sua base de conhecimento, e que vai transformando isso tudo, né, nesse homem que é capaz de falar do seu tempo e falar do seu espaço com tanta propriedade e com tanto conhecimento, não só, não é, do Brasil, mas de mundo, porque ele era, um ser, apesar de, não é, extremamente carioca, né, extremamente brasileiro, e viver o Rio, né, em toda a sua manifestação social, podemos assim dizer, né, ele vai trazer aqui esse lado, né, bem próprio desse escritor eminentemente brasileiro, romancista da vida dos subúrbios, da gente humilde, dos marginalizados. Aí a gente vai ter os mulatos, a gente vai ter os loucos, os alcoólatras, os pobres. Esses agora, né, que não tinham espaço para protagonizar, né, na literatura brasileira, começam a ter espaço aqui, né, com Lima Barreto. E esse espaço a gente vai evidenciar através do foco que ele dá à cultura, do foco que ele dá até mesmo ao folclore brasileiro, né? Ele vai resgatar tudo isso. A gente vai ver aqui, né, em algumas de suas obras, logicamente na obra-prima, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, todo, né, esse planejar dele de trazer a cultura eminentemente brasileira, né, pensar no Brasil em todas as suas possibilidades e potencialidades. Enfim, a gente vai ter também o Lima Barreto trazendo essas personagens do cotidiano como elas verdadeiramente eram. A gente não vai ter uma personagem idealizada aqui. A gente vai ter aquela personagem do dia a dia, com os seus vícios, com os seus costumes, não é? E a gente vai ter
isso, logicamente, reverberando na linguagem. Por isso que ele traz uma linguagem anti-acadêmica, informal, jornalística, panfletária, espontânea, né, do dia a dia, e, logicamente, a espontaneidade vai ser aí a sua marca, a espontaneidade na linguagem. Outro ponto. A gente precisa, né, trazer essa ideia de que a linguagem era anti-acadêmica, porque, olha lá, se ele iria trazer aquela personagem que é o ser do dia a dia, o mulato do dia a dia, o louco do dia a dia, o alcoólatra que você vê, o pobre que você vê, era pobre na sua caracterização, não aquela estereotipada, mas em tudo. Então isso refletia em sua linguagem. A gente não pode perder de vista, né, que a linguagem é um componente essencial na formação do ser humano. Portanto, pensa aí o Lima Barreto em trazer essas personagens como elas verdadeiramente eram, e aí isso, né, sendo apresentado também na sua linguagem. E ele foi vítima de críticas, e muitas críticas à época, por trazer essa linguagem informal, beirando o coloquial mesmo, né? Coisa que vai ser trazida aos holofotes, né, na geração de 1922 do modernismo. Pois é, né? Infelizmente ele morreu nesse ano e já não estava aí com tanta força, né, e com tanto ânimo para ir, né, e fazer parte disso, né? E pensamento meu, gostaria muito, né, que ele estivesse a toda e que estivesse lá também, né, na Semana de Arte Moderna de 1922. Mas vamos lá, continuando aqui. Eu disse aí que é uma linguagem panfletária. Pois é, gente, panfletária é de chamar a atenção, né, de pedir por mudança, né? Então, olha lá, suas principais obras. Nós temos recordações do escrivão Isaías Caminha, que vocês viram lá no vídeo, né? Então, os professores, os especialistas falando a respeito. Você vai ter um narrador em primeira pessoa, né? Este romance foi, sim, inspirado, boa parte dele, né, nas experiências do autor, que foi rejeitado, e você viu no vídeo lá, marginalizado pelo preconceito racial e social, de que foi vítima, não é? Então, em Recordações do escrivão, Isaías Caminha, você vê lá, né, que ele vai fazer menção ao chefe, não é, da repartição e do jornal, enfim, e que esse, né, esse editor, esse dono de jornal, podemos assim dizer, ele se vê naquela personagem que o Lima Barreto criou para satirizar, na verdade, né, esse Edmundo Bittencourt, né, e ele vai começar a fechar as portas, né, do nosso amigo aí para a vida, não é? Literária, fechar em termos de publicação, vai se tornar muito difícil para ele, tanto que ele vai pagar por suas publicações, não é? Então, se tivesse se não tivesse acontecido isso, na verdade, desse camarada doidinho aí, né, fazer tanta oposição a ele, ele teria deslanchado logo de prima, né, logo de cara, mas infelizmente não aconteceu assim, né? E vocês viram aí na vida, né, dele, apresentada no vídeo que a gente viu, que isso pesou bastante. Então, nós temos aqui Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é, sem dúvida, não só a obra-prima dele, mas uma das obras-primas da literatura brasileira. É uma verdadeira epopeia cômico-trágica, né, de um Dom Quixote aí brasileiro. Eita, professor, explica isso. Pois é, olha, lembrando, a epopeia, né? A epopeia você tem uma grande história que é narrada e que você tem um herói que representa uma nação, não é isso? Ele seria aí o herói representante da nação, essa nação sempre soberana, que teria todos esses heróis e que seria uma pátria de heróis, né? Uma nação de heróis. Bom, mas você viu que é uma epopeia cômico-trágica, não é? Em alguns momentos a gente vai ter esse lado, não é, do riso, esse lado cômico, mas a gente tem, na verdade, uma tragédia, porque a gente vai ter esse herói sendo, não é, sendo morto, né? Sendo morto justamente pela própria nação que ele tentava
erguer, que ele tentava, né, fortalecer, que ele tentava manter. Na verdade, foi morto pelo regime que ele tentou defender. Não é? Então aí você vai ter a história desse Major Policarpo Quaresma, um patriota ardoroso, que quer reformar o Brasil, né? E infelizmente paga caro por esse nacionalismo ingênuo, né? Idealista, né? E que traz aí essa ideia de que não há espaço, né, na sociedade brasileira para esse nacionalismo ingênuo, né, idealizado, não é? Então, o sonho de tornar o Brasil mais brasileiro vai levar o nosso amigo, né, personagem Policarpo Quaresma ao hospício. Veja a relação aí com a própria vida, né, de Lima Barreto. Pois é, né, também foi levado ao hospício e por 3 vezes, sendo aposentado, como também foi o Policarpo Quaresma, né, jovem. E aí você vai ter, na verdade, a esperança de salvar o país com a agricultura, que vai levá-lo à falência. Né? Você tem o ideal de defender o Brasil e que, na verdade, né, tentando moralizar, tentando humanizar o poder, levam aí à prisão e à morte. Né? Então, você vê logo de cara, como foi apresentado, que o livro ele é apresentado em 3 partes. Primeira parte, aquele projeto cultural, né, de resgatar mesmo histórias, até cantigas de roda. Então tem logo no início, né, resgatar o Brasil folcloricamente, culturalmente. Ele vai tentar aprender a tocar violão, lembrando que o violão era um instrumento à época marginalizado. Né? E ele vai fazer um apanhado sobre isso, enfim, né? Você vai ter esse autor que, na pessoa de Policarpo Quaresma, vai tentar resgatar, né, essa cultura, resgatar a língua brasileira, né? Olha lá, o tupi or no tupi. Pois é, ele vai ter essa ideia aí, viu? Que mais à frente vai ser apresentada, né, no modernismo, mas ele vai trazer essa ideia de que a língua brasileira é o tupi-guarani, né, e precisava, né, voltar e ser oficializada. Enfim, né, de uma forma ingênua ele apresenta isso, mas é uma forma de, não é, bater, né, e criticar aquilo que estava sendo apresentado ali como língua instituída, oficial do Brasil, como não sendo uma língua puramente brasileira. Logicamente que isso mudou. Né? Esse português nosso ele foi cada vez se tornando nosso. Né? Se o Lima Barreto estivesse em voga, em vida, podemos assim dizer, ele pensaria isso de uma outra forma. Né? Então, seguindo aí, a gente vai ter outras obras dele, como os Brusundangas, são sátiras, né, que já foi falado a respeito. Você vai ter A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, e você vai ter um dos ícones aqui também, né, dessa literatura panfletária, né, engajada, que é Clara dos Anjos, que vai falar aqui não só, né, do preconceito contra a mulher, mas contra a mulher negra também. Então, olha lá, são dicas, né, você precisa ler, a gente vai continuar lendo por isso, então indico esses livros para vocês lerem, a gente precisa ler isso, né, e tudo isso. Né, e seguinte, né, a gente vai continuar as nossas aulas, a gente acaba por aqui, mas temos mais, viu? Temos mais nas aulas presenciais, temos mais nas atividades que a gente vai ver por aí, tá? No Classroom. Um abraço, fiquem com Deus, cuidem-se, tá? Cuidem-se, não acabou nada, a situação está precária e a gente precisa tomar tento e tomar consciência de que nós somos os outros também, tá? Os outros dependem de nós dependemos dos outros, e essa doença, ela não acabou, nem vai acabar tão rapidamente. Então a gente precisa se cuidar. Abraço, fiquem com Deus.